Joel capítulo 2, versículo 15. Toque a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Essa parte é importante, é como se estivesse dizendo, interrompam a lua de mel para se ajuntar, para se unir a esse ajuntamento. É isso aqui que ele está falando, a convocação é essa, é nesse nível, de um noivo e uma noiva interromperem a lua de mel, para se unirem à convocação em torno dessa assembleia solene. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor. É interessante que entre o pórtico e o altar, antes de dar oferta, comece a haver quebrantamento. Antes de você começar a sacrificar, se quebrante, e comece a chorar pelo estado da sua nação, pelo estado de como o povo está, e que o Senhor não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio e digam, onde está o seu Deus? São duas perguntas que as nações têm feito hoje. Essa é uma. Onde está o teu Deus? Em tudo que você vive, individualmente e coletivamente, as pessoas estão perguntando, estão procurando, elas estão olhando para a igreja. Onde está o Deus que esses crentes dizem que tem? Dizem que é verdadeiro, dizem que é o caminho e que é a verdade e que é a vida. Onde está o teu Deus? Porque falta quebrantamento, falta arrependimento. E essa passagem ela vem logo antes daquilo que ele vai falar mais à frente, que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Antes dele derramar o espírito, é preciso haver quebrantamento, é preciso haver arrependimento, é preciso haver um coração sensível a Deus. É preciso a gente dar uma resposta a essa pergunta. No Novo Testamento, Pedro, ele vai falar sobre os últimos dias. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente, para que vos recordeis das palavras que foram ditas. Percebe? Prestem atenção na história, deem valor ao que aconteceu. Deem valor ao que eu proclamei, ao que eu ensinei como apóstolo e os profetas. Ele vai dizer isso aqui, o que foi dito pelos profetas e o mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Tendo em conta que, antes de tudo, nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem assim, desde o princípio da criação. São essas duas perguntas que o mundo faz hoje. Onde está o seu Deus? E onde está a promessa de que Ele vai voltar? São duas perguntas que a igreja precisa dar uma resposta. E a resposta é com o nosso estilo de vida. A resposta é com a maneira como a gente olha para a nossa história e tudo que aconteceu de acertos e a gente valorizar, honrar isso e pegar esse bastão e continuar adiante. Seguir com essa tocha, manter o altar aceso. Qual tem sido a nossa resposta a essas duas perguntas? Onde está o seu Deus? Onde está a promessa da sua vinda? Nós estamos ouvindo, irmãos? Estamos agindo conforme estamos ouvindo? E naquilo que estamos ouvindo, estamos fazendo? Estamos obedecendo? Estamos cumprindo todo o propósito, toda a missão, tudo aquilo que Ele tem delegado para a gente fazer nesse tempo? E aqui eu quero dar uma pausa aqui e dizer o seguinte: a igreja precisa preparar os seus jovens, precisa preparar os adolescentes. O tempo de igreja, o tempo de casa, de família, o tempo dos pais cuidando dos filhos é um tempo de preparo. É um tempo da gente poder aperfeiçoar quem eles são, afiar quem eles são, para na hora certa eles serem enviados. Eles serem enviados para o mundo para brilhar, para serem sal e para serem luz. Para eles entrarem nas universidades, para eles entrarem nas instâncias de política, de educação, de saúde, nos hospitais, para que hajam pessoas íntegras, para que haja justiça na terra, sinais daquilo que vai vir só quando o rei chegar, porque isso não vai vir plenamente, mas isso precisa ser evidenciado por nós, para que a gente possa responder com a nossa vida aquelas duas perguntas. São as perguntas desse tempo. Nietzsche, ele disse que Deus está morto, e muita gente até está junto com ele, mas na verdade, dentro do coração humano, há um buraco chamado eternidade. Há um buraco que clama por sentido, por algo que só Deus pode preencher. E nesse buraco, as pessoas estão perguntando, onde está o teu Deus?
Igreja, onde está o teu Deus? O que vocês têm feito com a sua fé? Como vocês têm desenvolvido aquilo que vocês estão ouvindo dele? E aí tem um complemento dessa passagem, versículo 11. Visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, ele está falando que os céus passarão e tudo vai ser consumido por fogo. Visto que tudo isso vai acontecer, vocês deviam ser como os que vivem em um santo procedimento, ou seja, em um estilo de vida, uma conduta, uma postura santa, uma vida de piedade, em reverência, em respeito, em fidelidade a Deus, às Escrituras. Versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, ou seja, mantendo os nossos pensamentos nele e desejando ansiosamente com o nosso estilo de vida para que ele venha. Repare que o verbo usado é apressar, irmãos. Nós podemos apressar. Se houver uma igreja adornada, sem mancha, sem ruga, sem mácula, se houver uma igreja na terra gloriosa como o noivo é glorioso, ele vem. Porque lá do alto, ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós. E aqui embaixo, aqui na terra, o Espírito Santo está dentro de nós, intercedendo por nós. E o que nós temos respondido às orações do Filho e as orações do Espírito dentro de nós, porque ele quer consumar, ele quer fechar a história. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Essa tem que ser a confiança do cristão, viver de tal forma que a gente anuncie o Evangelho, a gente proclame aquilo que nós temos crido e visto em Deus, ouvido dele. Isso vai fazer sentido para as pessoas, porque elas vão ver em nós, não um discurso, elas vão ver em nós uma vida que pratica, que encarna o discurso que a gente tem. E é isso que o mundo espera de nós. E a gente precisa parar tudo e orar. A gente precisa esperar e apressar a vinda de Deus. Evan Roberts, lá no Avivamento de Gales, ele passava 8 horas diariamente clamando por avivamento na sua cidade. 8 horas diárias. Ele fez isso por 13 anos. 13 anos. Orando, orando, orando. Venha o teu reino. Venha o teu reino sobre essa terra. E vivendo conforme. E buscando a presença. Até que Deus irrompeu sobre o país de Gales. E nós, o que nós estamos fazendo? Leonard Ravenhill, ele diz que a única razão pela qual não temos avivamento hoje é porque nós estamos dispostos a viver mais um dia sem avivamento. Nós estamos vivendo a nossa vida. E é verdade, Deus pode nos visitar, mas isso não interfere, não nos comove, não nos quebranta. E isso precisa nos quebrantar. E a gente precisa orar como Evan Roberts fez. Senhor, dobra-nos. Senhor, quebranta o nosso coração, muda a nossa forma de pensar. Segundo ponto, como que a igreja pode manter a sua essência? Ter um compromisso com o corpo de Cristo. Nós somos eclésia, nós somos uma assembleia. Nós precisamos valorizar e amar a igreja. Como igreja, não temos o direito de falar mal da igreja. Não naquilo que ela erra, a gente deve ser uma voz profética e falar. Mas a gente precisa abraçar e amar o corpo de Cristo, porque nós somos parte dele. A igreja do primeiro século, lembra? Ela tinha uma vida comunitária, cheia do Espírito, e ela tinha uma forte experiência de conversão, né? Timothy Keller, ele vai falar isso no livro dele, chamado Igreja Centrada. Ele vai dizer que antes do século XVIII, a pessoa passava por esse processo gradual, ela se convertia pela fé dos seus pais, até ter uma experiência de conversão pessoal. As ondas do século XX geraram experiências de salvação, porém, elas acabaram muito condicionadas a algo muito particular. Elas não têm essa via da tradição, de uma família, de uma comunidade, né? Os pregadores como George Whitefield, ele ia para a praça pública pregar, porque dentro das igrejas havia uma frieza absurda. Então ele ia para fora e pregava ao ar livre. A pregação de ar livre vem muito dessa linha dele. E as pessoas se convertiam lá. Quando elas se convertiam lá, elas não estavam necessariamente conectadas a uma igreja, a uma história, a uma tradição. Isso se rompeu. No século XX, as muitas manifestações do Espírito acabaram gerando meio que um tipo de espiritualidade individualizada. Então as pessoas acabam não querendo mais se submeter a ninguém, porque não, eu tenho Deus, né? Eu sou igreja. Então não preciso do outro. Mas essa visão é absolutamente individualista. E ela está conforme o espírito desse século. Viver sem o outro.
Cristo nos inseriu em um corpo. Nós só somos igreja por causa do outro. Nós somos uma assembleia, uma reunião de pessoas. Não tem como viver vida cristã e ter uma carreira solo. Não bate. A gente precisa uns dos outros. E esse aspecto da vida comunitária precisa voltar a aquecer o nosso coração. Graça, santidade pessoal e vida no corpo andam juntas. É necessário arrependimento. É preciso nascer de novo e é fundamental viver em família. Por conta das experiências que a gente tiver com Deus e com o Espírito Santo, não podem nos afastar de uma vida no corpo, de uma vida no relacionamento. A gente precisa desses relacionamentos de aliança, a gente precisa estar junto. Avivamento não é apenas a renovação de cristãos verdadeiros, mas é também a conversão de crentes nominais que fazem parte da própria aliança. Porque os profetas pregavam aos circuncidados, ou seja, os membros de uma aliança, mas apenas por fora. E os convoca a uma conversão interior. Circuncidai-vos ao Senhor e circuncidai o coração. O avivamento equilibrado tem um compromisso com a renovação coletiva e individual, operada pelo Evangelho, por intermédio dos meios da graça. É obra da igreja. Não existe vida cristã fora da igreja. Deus, ao longo da história, Ele levantou grupos. Repare que são grupos, não é uma pessoa só. Ele levanta grupos fora daquela instituição contaminada e reaquece de novo, aponta para a verdade das Escrituras, aponta para a vida de oração. Eles se aquecem, eles crescem, eles se desenvolvem e enviam missionários e a obra ganham um novo fôlego. Depois eles se perdem, Deus levanta um outro grupo ao longo da história, mas é sempre grupos, sempre famílias, sempre comunidades, nunca é um só. Deus usou homens evangelistas da televisão, alguns devem lembrar, né, o Jimmy Swaggart e outros americanos que iam pregar, tinham lá um espaço na televisão. Até hoje há pessoas pregando na televisão dessa forma, mas centradas numa figura, numa personalidade. Eu digo para você, Deus está fazendo algo diferente nos últimos dias. Deus não está mais focalizando em um separado do outro, ou em denominações separadas da outra. Deus está conectando corações de denominações, de vertentes diferentes, e está unindo no mesmo propósito, porque Ele quer derramar algo sobre uma noiva, uma igreja, e não uma igreja fragmentada. E último, manter a mensagem em alto nível. A gente ouviu do pastor Aldair, lá na nossa comunidade agora recente, ele falou que os pastores precisam manter o sarrafo alto, nunca rebaixar ao nível da sua audiência ou desejando encher a sua igreja. O nível da mensagem, o nível daquilo que as Escrituras demandam de nós precisa continuar alto. E a pregação da palavra da igreja precisa se manter alta. A mensagem precisa ser clara e fundamentada nas Escrituras. A gente precisa manter esse padrão. E esse homem chamado James Smith, ele vai falar sobre o culto. O culto é um meio que a mensagem do Evangelho e as Escrituras continuem num alto nível. Todo culto é como se fosse uma narrativa, você é inserido em uma narrativa, que ela envolve essas 4 etapas, ou esses 4 capítulos, que é se reunir, ouvir, comungar e enviar. O livro que ele escreveu isso é Você é Aquilo que Ama. Eu fiz umas perguntas. Quando você se reúne na sua igreja, o primeiro capítulo, a primeira etapa de um culto coletivo, Cristo é o centro do culto? É uma pergunta. Nesse culto, Ele é o Senhor de tudo ou o realizador das vontades do homem? Isso é uma questão para você levar para pensar na sua igreja, pensar onde você estiver. Porque o ato de nos reunirmos é um ato que o próprio Deus nos convoca para estar com Ele. E Ele convoca o seu povo para estar com Ele. E nesse sentido, a adoração ela é contracultural. Por quê? Porque ela não é focada em nós, ela é focada na vontade dEle. Então nós nos reunimos não para recebermos, nós nos reunimos por causa dEle. E esse precisa ser o centro da nossa reunião. Isso também leva a um outro aspecto dentro da reunião, que é o confessar. E quando nós estamos adorando, cantando, louvando a Deus, nós estamos confessando e declarando quem Ele é. E isso não proclama só de uma poesia ou de uma letra bonita. Isso precisa apontar quem Ele é. Isso precisa manter Cristo no meio entre 2 ou 3, ou entre 20, ou entre 30, ou entre 200 pessoas, ou 1000 pessoas. Cristo no centro. Nós reunidos em nome dEle, por causa dEle.
Ao mesmo tempo que nós declaramos que Ele é Senhor, e todas as vezes que nós declaramos que Cristo é o Senhor da nossa vida, nós estamos assumindo que nós estamos nos submetendo a esse senhorio. Mas às vezes a gente esquece disso. E às vezes as canções que são entoadas, elas levam a um desvio desse entendimento. Porque muitas das canções que são entoadas no culto, parece que o homem é que está no centro e não Deus. O ouvir, eu fiz uma pergunta, e tem a ver com o que eu acabei de falar. O que é cantado, o que é pregado, é fiel à palavra? Porque aquilo que você ouve é o que você vai reproduzir. Então, se os nossos cultos, nós não estamos ouvindo Deus durante uma reunião coletiva, isso é um problema. Comungar, há um claro e sólido senso de pertencimento e acolhimento numa reunião coletiva, ou o ambiente é hostil? Você se sente um peixe fora d'água quando você vai à sua igreja e se reunir com os irmãos? Você tem saudades quando o culto está acabando, você, caramba, só vou rever os irmãos daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, não sei o tempo da sua igreja. Ou o sentimento de que esse ambiente é hostil, você, tem que ir para o culto, você está se arrumando com o sentimento de, eu vou estar com os meus irmãos, eu vou estar adorando ao Senhor juntos, eu vou ter comunhão de novo, eu vou rever fulano, Ou não, o sentimento é, hoje é domingo, tem que ir para o culto, ou então por N problemas, isso é uma questão. E o último, o enviar, porque na hora que você volta para casa, você se sente mais edificado e capacitado a ser um cristão nesse mundo caótico, individualista. Você se sente mais parecido com o grande mandamento, você volta para casa amando mais a Deus e amando o próximo como a você mesmo, ou você volta para casa cheio de palavras de afirmação, é como se fosse uma autoajuda, mas a base da palavra ela se perdeu, o fundamento das Escrituras ele se perdeu. Então a gente não deve repetir os erros históricos, precisa ouvir Deus, a gente precisa deliberar, agir, ligar e desligar, depender do Espírito Santo em tudo. Segundo, ter compromisso com o corpo de Cristo, desenvolver relacionamentos de aliança. A igreja precisa ser mais parecida com uma família do que com o lugar onde você trabalha. A igreja precisa ser mais parecida com um lugar de acolhimento do que com um ambiente onde todo mundo faz um monte de coisa, mas as pessoas mal se conhecem. Isso é um ponto importante. E terceiro, a igreja precisa manter a sua mensagem em alto nível, fundamentar o culto e o discipulado nas Escrituras, onde Cristo é o centro de todas as coisas. O nome dele é invocado, ele é desejado, e nós junto com o Espírito Santo clamamos, vem.